culto e a gente fala, só sobrou 15 minutos para a palavra. E na verdade nós deveríamos começar com a palavra, e se sobrasse algo mais, a gente louvaria e adoraria, porque nada pode substituir a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero dividir, fique só um pouquinho mais de pé. Essa semana foi uma semana que Deus falou muito comigo. Eu queria que você prestasse muita atenção hoje. Eu vou te pedir de verdade, irmãos, de coração, porque eu sinto dentro de mim o poder dessa palavra, da palavra do Senhor. Então você não perca a sua atenção, não desvie a sua atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra será poderosa. Nós estamos no primeiro dia do mês de junho, a metade do ano. Quem sabe as coisas não aconteceram na tua vida. Quem sabe tudo que você planejou no começo desse ano ainda não aconteceu. E pode ser que você já chega na metade do ano querendo baixar a tua guarda e dizendo assim: eu já não vou mais lutar. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Eu quero dividir com você o que o Senhor ministrou. Desde a semana passada, desde o domingo passado, há uma semana, pastora Marcela, o Senhor tem falado comigo acerca de algumas coisas. São muitas coisas. E o Senhor foi montando como um quebra-cabeça ao longo dessa semana. E eu sei que tem pessoas, e assim como eu, a gente passa por períodos de muita crise, irmãos. Nós temos crise. Terça-feira nós tivemos um culto dos homens abençoado. Quem é que estava aqui dos homens, aqui no culto dos homens? Eles vão entender o que eu falo. Quando foi às 5 horas da tarde, eu estava em casa me preparando para vir ao culto. Sempre gosto de chegar antes aqui, orar pelas cadeiras, ungir as cadeiras. Um irmão me ligou pedindo, pastor, um socorro. E para mais os irmãos, um irmão muito querido de nós aqui mandou um recado para alguns irmãos dizendo que ele iria se suicidar. Então a gente começou a mover pessoas e graças a Deus o pastor Pano encontrou ele já quase ali perto de uma passarela, para se jogar de cima de uma passarela. Então consegui falar com ele. O pastor Panda me ligou, eu falei: traz ele aqui no culto. Nós oramos aqui por ele. Aí eu me pergunto, irmãos, e quando eu estava aqui, irmãos, eu vou dividir tudo que o Senhor ministrou ao meu coração. Fica mais um pouquinho de pé, que eu quero ler com você a palavra do Senhor de pé. Enquanto eu estava aqui, irmãos, naquele dia, com aquela situação, eu tive uma visão muito clara de um boxeador assim, sabe, irmãos, boxeador? Eu não gosto muito de boxe, mas vocês vão entender quando Deus ministra através de visões. Então eu vi aquele boxeador assim, sabe quando o boxeador ele luta, ele fecha o rosto assim, né? Ele fecha o rosto, porque ele sabe que se ele levar um direto e direita no queixo ou no nariz, é pacote, irmãos. E acerca da vida desse irmão, o Senhor ministrava no meu coração, usando essa metáfora, dizendo que nós não podemos abrir a nossa guarda nem 1 milímetro, porque se você abrir a tua guarda, o inimigo ele vem, ele te dá um direto de direita, que você não aguenta e você cai. Isso é muito forte, irmãos, porque às vezes a gente dá brecha, e aquela brecha, ela cria situações, e é como um efeito dominó, e isso vai crescendo, e chega um momento que o diabo ele toma tanto a tua cabeça, através daquela situação, que o teu erro fez que você caísse num grande erro, e parece que a tua vida ela entra numa crise tão grande, como uma bola de neve, e chega um momento que você não consegue mais sair. Mas aqui nós oramos, repreendemos, tenho certeza, o irmão hoje ele está internado, e nós vamos até no final, vamos orar, e eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor já naquele dia aqui nesse altar, nós oramos, intercedemos, e ali começou a sua grande vitória. Mas o fato é que a gente não pode abrir a guarda, porque se a gente abre a guarda, a gente toma um direto do diabo, que ele nos derruba. E é tremendo, porque o Senhor ministrava, e era como eu visse aquela luta de boxe, aquela pessoa caindo, levantando, porque o boxe é assim. E o Senhor ministrava no meu coração: não importa quantas vezes cai,
O mais importante é quantas vezes você se levante. No outro dia eu fui atender um irmão. Nós começamos a conversar e ele me pede um conselho. E ele falou: pastor, eu tenho que continuar, eu quero um conselho. E o Senhor ministrou no meu coração. Eu disse a ele: até o último round. Nós devemos lutar até o último round. A gente tem que lutar nos nossos momentos de crise, caindo e se levantando até o último round, porque há um juiz que vai decretar quem é o vencedor e quem é o perdedor. No outro dia, no domingo, na quinta-feira, eu fui para Assunção. E o senhor, pastor Carlos, começou a ministrar tanta coisa no meu coração, porque essas situações elas me mostraram, porque são pessoas que estão dentro da igreja, nós estamos dentro da igreja, e a gente passa por um momento de crise. Eu passei há 15 dias um momento de uma crise muito grande, de enfermidade, e foi uma luta tão grande. Eu dizia: eu não vou me entregar, eu vou levantar, eu vou seguir. Eu falei: isso vai passar, mas foi, quem sabe, um momento de dificuldade, de enfermidade, o pior que eu tive na minha vida. Nem no Covid eu passei por isso. Hoje já estou bem, para a honra e glória do Senhor, mas todas essas coisas elas nos fazem pensar e às vezes passa ano tras ano e aquela crise ela não sai de nós. E o Senhor começou a ministrar. Eu queria ler com você uma palavra que ela se encontra em 2 Reis, vai ser a base para essa ministração, mas eu quero chamar essa mensagem até o último round. 2 Reis capítulo 13 e verso de número 14, nós vamos ler essa mensagem. Você vai sentar, e eu quero que você não perca nenhum detalhe do que eu estarei dizendo, e nós vamos ler muito a palavra hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, porque foi ministrado aqui. O pastor Carlos falou do poder da oração, e guarde isso, na abertura, o Nenê cantou a playlist de quando viajo, só que eu amo o Hillsong em inglês. O Nenê pegou a playlist, colocou em português aqui, colou. Parecia que eu estava viajando nas minhas viagens. Quando eu vou a Assunção, eu amo muito ficar ouvindo louvor e falando com o Senhor. 2 Reis, preste bem atenção nessa passagem, e guarda essa passagem, que nós vamos usá-la no final dessa mensagem, para nós finalizarmos essa mensagem. Então preste bem atenção nessa passagem. 2 Reis capítulo 13, verso de número 14. O título da minha Bíblia diz, o título não é muito importante, mas eu vou ler igual: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele, diz a minha versão. E Eliseu estava doente de sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: preste atenção, tome um arco e flechas. E tomou o homem um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E ele disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu-a. E então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás aos sírios em Afecá até os consumir. E disse mais, preste atenção: tome as flechas. E o rei tomou as flechas, e então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. E então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás
aos sírios. Feche seus olhos, que eu quero orar sobre essa palavra. Pai, eu quero te dar graças. Nós estamos, Pai, para ouvir a tua palavra, para que ela seja, Senhor, e eu quero determinar isso no mundo espiritual, que essa palavra, ela será profética para essa igreja, ela será profética para aqueles que me ouvem pela rádio, ela será profética para aqueles que me assistem, e que ainda me assistirão na mensagem que será gravada e retransmitida através das páginas. A tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ela é duradoura, ela é eterna. Então ela não é somente para hoje, ela é para todos aqueles que creem no poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos irmãos. Guarde essa passagem. O povo de Israel, durante a sua história, ele teve muitos momentos de crise. E eu quero ler mais uma palavra com você agora, com você sentado, porque olha como Deus é, e é uma palavra para mim e para você. Nós falamos de crise, como eu disse, já se passaram quem sabe 6 meses, e tudo aquilo que você determinou no começo do ano, nada aconteceu ainda. Às vezes nós estamos com uma crise dentro de casa, no nosso casamento, uma crise financeira, uma crise ministerial, uma crise de não saber o que decisão você tem que tomar, como eu conversei com outro irmão aqui no sábado, e eu disse a ele: nós temos que ter muita segurança nas decisões que nós tomamos, porque todas as decisões que nós tomamos, elas podem desencadear outras situações. O que você decidir hoje para a sua vida, ele é fundamental para as decisões e as coisas que irão acontecer para frente. E quando você vê a história de Israel, você vê uma história de homens de altos e baixos. Você vê que vinham as reis, e nós daqui a pouquinho falaremos desse rei, o que estava acontecendo com ele. Mas você vê que havia reis que vinham e faziam o que era bom para o Senhor, e aquilo que ele faziam era determinante para todo o seu povo que vinha atrás, era determinante para que se ele tivesse vitórias. Aí de repente você vê reis que eles acabavam dizendo assim: e fez o rei fulano de tal que era mal aos olhos do Senhor, assim como fez o seu pai. Você vê que a influência familiar, aonde nós andamos, as companhias, né, que estão ao nosso redor, os exemplos que nós tomamos como pessoas a seguir. E quando eu falo de seguir, não estou falando de seguidores de internet, eu estou falando de modelo de pessoas a qual nós espelhamos para tomar as nossas decisões. O fato é que a Bíblia é muito clara, que as companhias que nós temos, elas são determinantes para um período da vida que nós vamos ter futuro, as alianças que nós fazemos para abrir negócios, a roda de amigos a qual nós partilhamos momentos e nossas intimidades. O fato é que às vezes as decisões erradas que nós tomamos, as nossas atitudes, aquele velho homem que às vezes ele quer ressurgir na nossa caminhada cristã, porque eu vejo que são pessoas como esse moço que quis tirar a sua vida. Eu sei de onde Deus lhe tirou, e foi o que o Senhor ministrava no meu coração. Exatamente uma semana eu caminhando e orando, saindo daquele período de enfermidade, meio indignado com algumas coisas, porque eu dizia: Senhor, eu me senti tão só durante essa semana, mesmo com a minha família ao meu redor, mas eu tive que cumprir todo o meu papel. Ninguém aliviou, ninguém teve misericórdia de mim e disse: pastor, depois, fica em casa. Não, cumpra. E aquilo me deixou meio assim, eu meio indignado, irmão Borges, com Deus, falando com Deus e orando e reclamando. E o Senhor fala do meu coração: da onde eu te tirei? Por que reclamas?
Irmãos, foi como um tapa na cara, porque eu digo sim, Senhor. E fez lembrar Renan de um dia em que eu estava viajando, que eu vinha da Europa, num período de crise muito grande na minha vida, de indecisão, um pouco distante da presença do Senhor, e eu ligo ali a gente assiste filmes, assiste vídeos de música, e eu nunca esqueço, que é muito interessante como Deus, Ele usa melodias. Eu acho tão poderoso isso aqui, irmão, isso aqui é poderoso. As ondas que saem disso aqui é poderoso. Eu ouço uma melodia do Andrea Bocelli e começa a passar um filme na minha cabeça, da onde Deus me tirou. E naquele dia, naquele avião, eu disse: doa o que doer, quando eu pisar o meu pé em Foz do Iguaçu, eu vou reconstruir a minha história. Determinação é necessária, força de vontade acima de tudo, e confiança nas promessas e na palavra do Senhor. Existem 8.000 promessas na Bíblia, 8.000, e nós queremos todas elas, só que nós não aceitamos os processos que nós temos que passar com Deus para conquistá-las. Há poder no nome de Jesus, acima de tudo. E você percebe que em momento de crises, capítulo 54 da sua Bíblia, profeta Isaías, praticamente no seu período final de vida, tinha visto tantas coisas, tinha passado meio século de vitórias e de bênçãos de Israel, mas de repente naquele período da história, em uma decadência muito grande, moral, financeira, religiosa, os inimigos cercavam a Israel. A parte sul e centro já tinha sido tomada pelos assírios, e muitos dos filhos de Deus já estavam no cativeiro. A derrota era iminente, o povo tinha baixado a guarda, o inimigo entrava com tudo, estava acabando com todas as fortalezas que Israel tinha. Mas no meio de toda aquela tribulação, no meio de toda aquela situação de decadência do povo de Deus, irmão Jefferson, Deus usa a vida do profeta Isaías para escrever isso. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o teu lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e afirma bem as suas estacas, porque transbordará a mão direita, transbordará, meu irmão, vai receber disso aí, meu irmão, transbordará a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Escuta, como entender esse Deus, que no momento de grande crise, no momento de uma derrota iminente, no momento em que você diz, eu já não vou vencer essa minha crise no meu casamento,
No momento em que você diz assim: eu já não vou vencer mais essas dívidas que eu tenho. No momento em que você diz: essa enfermidade eu já não aguento mais. No momento em que você ora a Deus e pede a tua morte, porque você sabe que você se suicidar é a perca do algo mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. Nesse momento, o Senhor vem com uma palavra a Israel dizendo: estende as tuas estacas. Nesse momento, o Senhor diz: te alegra. Nesse momento, o Senhor diz: coloca cortinas. Nesse momento, o Senhor diz: a tua herança, a tua família será abençoada, e esse lugar assolado que você tem encaminhado será um lugar de muita vitória. Como entender esse Deus? Um Deus que é da contramão do que tudo que eu penso, de que tudo que eu acredito dentro de mim. Mas esse é o nosso Deus. Entenda algo que eu quero passar para você, meu irmão. Há poder na palavra do Senhor. Escute que lhe digo. Estou no meio da mensagem. Há poder na palavra que sai da boca de Deus. Nenhuma, diz a Bíblia, voltará vazia. Todas as promessas que Deus te fez serão cumpridas. Irmãos, isso aqui não é uma mensagem para te motivar, escute. É uma mensagem que me levantou. Eu quero dividir com você. E vocês não sabem o que o Senhor me falou no meu coração. Escute. Hebreus, escute, eu vou ler para você. Hebreus, capítulo 1, verso 1, escute. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, Novo Testamento, Igreja da Graça, a nós, nos falou nesses últimos dias, através do Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem faz também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem, guarde isso, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas quem sabe? Pela palavra do seu poder, pela palavra, sustentando todas as coisas pelo poder da palavra, diz a Bíblia. Aleluia, obrigado, irmã, aleluia. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós estamos falando, e entenda, você que vive aqui nessa terra, que existem dois reinos. O reino espiritual. Eu quero ver se vocês estão me acompanhando. E o reino terrenal. Mas esse que tem o poder na sua palavra, ele está sentado hoje num trono de reinado. Toda autoridade, todo poder, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Entenda. Tem feito
tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A Bíblia diz que há poder no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão agora e determine isso para a sua vida. Diga: há poder no nome de Jesus, aquele que te resgatou, aquele que te fez co-herdeiro com Ele, aquele que te deu o direito de ser chamado filho, aquele que levou sobre Ele todas as nossas iniquidades e nos deu direito de acesso. Escute, nós temos direito de acesso, sendo terrenos, ao reino espiritual. Entenda isso. A Bíblia é muito clara em dizer que é você formado por corpo, alma e espírito. Irmãos, isso é importante você entender, porque hoje eu tenho certeza que Deus irá mudar algo dentro de você, para fazer todo esse momento de crise, e ir para o inferno, e para Ele, para aquele que criou todos esses problemas, ao inimigo do povo de Deus. Então quer dizer que você hoje, através do sangue, através da cruz, você tem acesso naquele que diz que naquele dia, quando ele morre, diz que o véu se rasga do templo, e temos acesso direto ao lugar santíssimo, lugar aonde só o sacerdote tinha acesso. Hoje diz a Bíblia que você tem acesso ao reino celestial, ao trono de glória, através do poder da ação do Espírito Santo de Deus, que foi nos dado no dia de Pentecostes e hoje vive em vós. O Espírito vive em mim. É importante você entender isso. Vou ler um pouco mais. Escute. Se nós passarmos um pouco do horário, irmãos, isso aqui é muito tremendo, irmãos. Aleluia. João capítulo 1, verso de... Irmãos, eu vou dividir todas essas palavras que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor ministrou no meu coração. Escute. No princípio, é importante você entender isso também. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O que é o verbo? É a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Escute. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. A vida era a luz. E este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era Ele a luz, mas veio para testificar. E aí estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O poder está na palavra. A palavra é Ele. A palavra sempre existiu desde o momento da criação, e isso é tremendo você entender. Gênesis capítulo 1. Irmãos, tem uma revelação tão linda aqui que você não acredita. Isso aqui é praticamente um estudo bíblico. Escuta. No princípio Deus criou os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Entenda algo aqui, meu irmão. Às vezes nós não entendemos por que nós oramos e nós não recebemos o nosso milagre. E de repente você olha uma pessoa, irmão, isso foi tão forte para mim, eu não posso dividir algumas coisas com você, porque quando o presbítero Renan, o Senhor ministrou essa palavra, eu entendi como que funciona. E eu disse: Deus, por isso que tantas vezes, eu sem saber esse princípio, eu recebi tanta bênção da parte de Deus. Porque, irmãos, é como se você, e você vai entender isso pela palavra, aqui a Bíblia está dizendo que no princípio a palavra ela estava, e o Espírito estava pairando, e eu fui estudar isso tudo no original, tenho muito livro, irmãos. E é tremendo porque essa palavra criou, eu anotei, ela chama bará em hebraico. Só que é tremendo porque quando você vai estudar todas as suas sonantes, o que elas significam, vocês sabem, vocês já viram muitos teólogos falar assim: eu não sou teólogo, mas eu gosto de estudar. É tremendo porque olha só, pastora Marcela diz que essa palavra, e criou Deus, que é o primeiro versículo da Bíblia, os céus e a terra. Essa palavra é significado como se fosse modelar, nenê, modelar. Então é como se fosse que você pega uma criança, uma massinha de modelar, e ela começa a dar forma. A outra tradução quer dizer que é produzir, produz. E a mais tremenda é como se fosse que fosse feita uma escultura, esculpir. E quando você continua lendo a palavra, diz que o Espírito, ele fazia o quê? Ele pairava sobre a escuridão. E Christian, isso é tão tremendo, porque existem inúmeras, vocês sabem que existem inúmeras traduções. E esse pairar é como se fosse voar sobre as asas. E existe uma tradução que diz que é como se fosse de uma galinha que está enxocando aos seus ovos. Irmãos, isso é tão poderoso, porque o poder da palavra de Deus, que é determinada, é como se fosse que as coisas estivessem, e isso foi assim, porque diz que formou o céu e a terra, como se fosse uma coisa só. E aí você percebe que Deus é como se Deus estivesse chocando algo, estivesse esculpindo. Irmãos, isso é muito tremendo, porque sabe aquela vitória que você precisa? Sabe aquilo que, essa crise que você está passando e que você não tem recebido? E eu não estou falando somente de material, eu estou falando de espiritual. É como se fosse que fosse necessário, é como se fosse não, é necessário que o poder da palavra determine, é como se fosse que você precisa determinar, e você precisa determinar isso no mundo espiritual, e depois vocês vão entender isso na primeira passagem que nós lemos. Irmãos, todas as coisas, todas as promessas de Deus, está no poder da palavra dEle, do Espírito dEle. E é como se fosse que no mundo espiritual estivesse numa formação de uma escultura.
e de repente aquela palavra vem, é determinada. Agora esse sonho, ele se torne realidade sobre a vida do meu filho. Agora aquilo que estava, que você determinou, que você orou, que de repente por alguma falta de fé não acontece. Perceba no capítulo 1, no verso número 26. Diz que o Senhor lhe forma o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso quer dizer que o meu homem espiritual, o meu espírito, e se o espírito que habita em mim, e se eu sou co-herdeiro com Cristo que vive, e que todo o poder está nas suas mãos, todo o poder está na sua palavra. No capítulo de número 26 diz que esse homem, que é antes da formação do homem do barro, entenda isso, é o homem espiritual, ele nasce primeiro. Antes da formação do barro, de criar o homem e a mulher, o Senhor disse: eu te criei. Você vai ver no capítulo de número 1, verso 26, ele diz: e disse Deus, façamos o homem à sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança, e domine, escute isso, e domine sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil e sobre o que se move sobre a terra. E depois no 27, criou Deus a sua imagem e semelhança. Deus criou o macho e a fêmea. O teu homem espiritual é conectado com Deus, e Ele te deu a autoridade. Esse verbo se chama radar, é um verbo de domínio. Irmãos, você não foi criado para estar debaixo de um jugo do diabo. Você não foi criado para estar passando por uma crise que não termina nunca. Você não foi criado para te ficar debaixo de uma corrente do diabo, do vício, da droga, da pornografia, da depressão. Você não foi criado para estar debaixo do jugo de demônios que dominam a tua vida. Você foi criado para dominar. Porque o homem espiritual que está em você é o poder da palavra do Senhor. O poder da sua palavra lhe formou, e Ele te deu autoridade. É por isso que o Senhor disse: coisas maiores de que eu fiz, vocês farão. Se disserem: mande esse monte sair daqui para lá, fala: meu irmão, você não está entendendo. Há uma autoridade de Deus, meu irmão, sobre a sua vida, para que você saia dessa crise do inferno. Radar, domine essa depressão, esse demônio da depressão que te inferna, te persegue. Domine esse demônio da pornografia que tem te derrubado todas as noites. Domine esse demônio do vício que tem te perseguido. Domine esse demônio que tem te perseguido para você morrer. Há uma autoridade de Deus no poder da sua palavra. Foi dado a você, delegado, está aqui. O Senhor já te deu. É só você exercer. Faça, exerça. E é por isso que você entende algumas das coisas. Quando você entende isso, e escuta, aí você vê o cego de Jericó. O que o Senhor chega para ele e fala? O que é que você quer que eu te? E ele fala: eu quero ver. E o que ele diz? Levanta, pega a tua capa e anda. O poder da palavra do cego fez gerar em Cristo a autoridade dele receber o seu milagre. Ele era cego, mas quando ele chega na presença de Jesus, como é que fala aquela mulher do fluxo de sangue? O que ela diz? Tão somente eu toque na hora do seu manto. Então ela rompe todos os problemas, e quando ela toca no Senhor, o que o Senhor diz para ela? Ou para aquelas pessoas?
de mim saiu virtude. E naquele momento ela foi curada. Jairo, a filha, ele chega para Jesus e ele diz o quê? Senhor, vai na minha casa. E o Senhor fala para ele aqui: calma, a tua filha não está morta, ela só dorme. O servo centurião, ele chega para Jesus desesperado. O Senhor fala para ele: calma, a tua fé já fez o milagre do teu servo, não é necessário ir, o milagre já está. Entenda algo aqui: tudo estava incubado, estava sendo chocado no mundo espiritual pelo Espírito Santo. Teve que ter a atitude, teve que levantar a cabeça, teve que romper a multidão. Aquela mulher disse: quantos anos ela tinha caído, quantos rounds ela tinha perdido, mas ela disse: Jesus está passando, esse é o meu último golpe, eu vou me levantar, porque se tão somente eu tocar nele eu serei curada. Quando ela se levanta e determina nela essa palavra, quando o centurião determina: eu preciso de Jesus para o meu milagre. Quando aquele cego se levanta e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, no mundo espiritual se rompe, e a palavra de domínio que estava sobre ele, exercido sobre a pessoa de Jesus, faz o milagre ser gerado, que é o que nós chamamos de fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas lá já está determinado. Eu não vejo, mas o Espírito já está cuidando do meu milagre. Eu não vejo, mas já existe uma palavra, o Senhor já está esculpindo. Eu consigo ver. Irmãos, isso, eu consegui entender isso, é muito poderoso, porque desde que eu entreguei minha vida ao Senhor, o Senhor sabe, eu digo: Senhor, tudo é teu. Eu tenho plena convicção disso. Eu me lembro de tantas vezes que quando eu fui construir minha primeira casa, quando eu fui construir a empresa Jefferson, eu colocava o projeto e eu já via o projeto pronto. Eu já via diante de Deus. Eu já via a cor pronta. Quando foi fazer o projeto da nossa casa de agora, eu cheguei para o arquiteto e falei: eu quero isso, isso, isso. Ele falou: da onde você tirou isso? Eu falei: eu vi algumas coisas e eu já vejo isso pronto. Eu me lembro quando eu recebi o milagre da minha filha, eu jejuei tanto e orei tanto, que eu me lembro que quando foi para pegar o exame da Manu, irmãos, eu fiz um propósito com Deus e eu dizia assim, mas não era o propósito, é porque você precisa materializar o seu milagre. Irmão, você tem que botar no papel os teus sonhos. Você tem que falar para Jesus qual é o problema. Qual é o teu problema? Eu quero ver. Qual é o teu problema? Eu quero que minha filha viva. Qual é o teu problema? Eu quero que o meu servo viva. Irmãos, Jesus Cristo, irmãos, eu não gosto, escute o que eu vou lhe falar, eu não gosto de culto fúnebre. Eu não me alegro com a morte, porque eu creio na vida. Jesus Cristo, eu queria ser diante de Deus, irmãos, eu queria ser igual a Jesus. Eu não vi Jesus participando de nenhum culto fúnebre. Eu vi ele indo nos cultos fúnebres e fazendo o morto ressuscitar. Eu digo assim, Senhor, eu queria tanto, não para ser conhecido por fazer milagre, eu queria tanto, porque eu oro tanto, irmãos, e eu sei que Deus já me usou várias vezes para curar pessoas, eu sei. Já tive muita experiência assim com Deus, muitos testemunhos. Borges foi um deles, agora esses dias, mas eu me lembro no passado, quantas pessoas.
Mas não é para você tocar na cabeça de alguém por aquela que a pessoa cair. Eu digo porque às vezes você precisa ser um motivador e um agente de milagre na vida de alguém, porque alguém está cabisbaixo, ele não consegue, ele não tem forças. E entenda, irmãos, o Gênesis 1, a criação, tudo que você precisa, tudo que já está no teu coração, todo esse momento de crise que você tem passado, isso aqui não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de prosperidade, é a palavra de Deus, porque está nele, e está nele toda a autoridade, todo o poder. Você tem que entregar no nome dele, você tem que determinar no nome dele, e é por isso que ele disse: todas as coisas que pedirem no meu nome, assim será feita, porque o poder está na sua palavra, porque ele cria, porque ele gera o milagre, e chega para você quando você tem fé. Ele está esculpindo todos os teus sonhos, entenda isso, isso é poderoso, irmãos. Bará, Júlia está esculpindo os teus sonhos. Renan, sabe esse teu problema na coluna? O Senhor está esculpindo. Você só tem que chegar e determinar isso com a tua fé. E olha que coisa interessante, irmãos. Eliseu, eu vou chegar agora para a parte final, eu tenho que terminar. Olha Eliseu que ensina. Um cara que morreu e jogaram um morto em cima da tumba dos seus ossos e reviveu, morreu de uma enfermidade. Entenda algo, que existe um processo que você tem que passar, e só na glória nós sabemos as respostas, e não cabe a mim questionar, porque o Senhor vai te dizer da onde foi que eu te tirei. Então entenda de uma coisa, meu irmão, que o Senhor ministrou no meu coração: a murmuração. Escute isso, irmãos, leve para a sua casa. Se de tudo isso você não pega nada, guarde isso. A murmuração é aniquiladora de milagre. O Senhor falou isso no meu coração. Não murmura, porque olha da onde eu te tirei. Não murmura, porque olha da onde Deus te tirou. Exerça o poder e a autoridade de Deus e da sua palavra, que está liberada numa promessa bíblica de Gênesis 1:26. Ele disse: domine. Há uma força no seu espírito dentro de você, que não são essas coisas, não são as crises que te dominam, mas é você que domina todas as coisas. É a autoridade e a força do Espírito Santo que vive dentro de você. Há poder sobre a tua palavra, quando ela está conectada, chocada, conduzida, formada e esculpida com o Espírito Santo de Deus. O problema é que às vezes a gente não recebe promessa de Deus, porque no que nós queremos não é o que Deus quer. Por exemplo, já aconteceu, pode perguntar para a pastora, já aconteceu de pessoas virem pedir oração por causa de um varão, uma varoa pedindo por causa de um varão, e quando a gente ficou sabendo, o varão era casado. Queria oração para fazer uma separação, para lá ficar com o varão. Me explica? Vai orar até morrer, irmãos. Deus não vai fazer, porque Deus, ele não vai ele não vai contra a sua palavra. Não vai acontecer nunca. Se o teu sonho ou essa crise, porque olha o que eu disse, os momentos de crise que Israel passou foram determinados por eles. Quando o rei era bom, quando o rei fazia o que a palavra determinava, o reino prosperava. Quando o rei que tomava posse era um homem mau, que ia contra a palavra do Senhor, havia declínio no reino, e todas as pessoas padeciam. O fato é que a minha atitude em desconformidade com a palavra é determinante para a minha crise. Se eu quero sair de uma crise,
eu tenho que entrar no plano de Deus. Está tudo no mundo espiritual formado, está sendo esculpido, formado pelo Senhor. Agora você precisa entrar de acordo à palavra de Deus. Se você estiver fora da palavra, meu irmão, você não recebe milagre. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Olha que poderoso que é isso, irmãos. Aquele rei estava em crise. Os assírios estavam tomando o seu reinado. Ele estava dentro de casa, trancado. Ele estava cabisbaixo, chorando, nós lemos. Então ele vai recorrer para quem? Para Eliseu, que era o profeta. Hebreus, que nós lemos, diz que anteriormente aos nossos pais Deus falava através do profeta, mas hoje ele fala através do filho. Então aquele homem desesperado, que era um rei mau, que andava em desconformidade com a palavra do Senhor, que estava pagando um preço, porque tinha se desviado, porque tinha feito coisa errada, porque não andava como Deus queria, ele reconhece o seu erro. Mas aquele homem já estava com as forças deles aniquiladas. Então ele vai para o homem de Deus, e ele chega e diz: cavalos e cavaleiros, carros, dizendo: eu estou sendo derrotado, eu não aguento mais. Aí o profeta de Deus fala: vem aqui, neném, um pouquinho. Vem aqui, rei. Rei nenê. Está na crise. Está no vale. Irmãos, olha que poderoso que isso é. Rei, pega o arco. Pega o arco, qualquer arco aí. Não é água, é arco, neném. Arco. Isso aí é papel, neném. Pega, tá aqui o arco, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá grandão, tá vendo aqui, ó? Quase do teu tamanho. Vocês estão vendo o arco aqui, irmãos? Eu estou vendo. Viu? Só você que não viu, neném. Vai, fé, neném. Fé, vai, fé. Tá brincando, neném. Negão bonito, né? Olha só. Vai. A mensagem, tá, vamos lá. Pega a flecha, nenê. Várias flechas. Isso. Olha isso aqui agora, irmãos. Viu? Tá trazendo a existência, tá vendo? Olha que poderoso. O que ele disse agora? Nenê, rei, abra a janela para o oriente. Aí que ele diz assim: pega o arco e aponta para o oriente a flecha. Nós lemos, olha aqui. Diz que o profeta, ele chegou e fez isso aqui, ó. Aponta. Olha o símbolo. Olha o teu perseguidor, irmão. Isso aqui é poderoso, irmão. Olha isso. O cara que estava caído, que não tinha força, agora as mãos do profeta estavam sobre as mãos. As mãos do profeta estavam direcionando a mão dele. O profeta, aquele que simbolizava Deus, ele estava abraçando por trás. Não tem como, meu irmão. Olha isso aqui. Entenda uma coisa. Quando você acha que você está derrotado, pode ir, neném. O Senhor, Ele vem por detrás de você, meu irmão. Ele coloca as suas mãos sobre a sua e diz: aponta para o inimigo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não sei, tá vendo? Aquele cara, ele estava no último round. Ele estava sem força, fechado, e de repente aquele homem de Deus, ele fala: abre a tua janela. Abra a janela, sai desse teu mundinho, olha o Oriente, olha o que está fora da tua casa, hein, meu irmão, porque é assim quando a gente está na crise.
Quando a gente está na crise, a gente só vê o problema, só vê aquela desgraça, só vê aquela derrota. E o Senhor diz para o homem de Deus: abre a janela e olha. Abre a tua janela hoje, meu irmão, e olha. Você não está sozinho. Pega o arco, pega as armas que Deus te deu, pega a flecha. O que ele disse? O homem de Deus faz uma oração. Flechas, flechas que destruirão o inimigo. Ah, você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar. Você tem que pegar a arma. E não adianta só você pegar a arma, não adianta você só abrir. Você tem que orar. E Deus, Ele está com você nas suas mãos. Ele está nas tuas mãos direcionando. Ah, eu imagino que aquele rei, pastor Carlos, já não tinha força para colocar o arco. Já não tinha força. Então ele começa a pegar nas mãos daquele rei e começa a ajudar. O Senhor te ajuda nessa noite, meu irmão. Esse seu milagre que você deixou de acreditar, essa derrota, essa crise, ela está no mundo espiritual, ela está sendo transformada. O Senhor manda te dizer: seja como esse rei, se coloca de fé, pega as armas que Ele um dia te deu. Aleluia, pega essa arma que Deus te deu. Você não aguenta mais, você chora, você grita, mas nessa noite o Senhor está te dizendo: há poder e autoridade nas suas mãos, porque Ele está contigo. Pega a flecha, aponta para os assírios. Aleluia. Irmãos, eu sinto tanto poder nessa palavra, velho. Eu sinto tanta autoridade nessa palavra. Ivan, traz aqui para mim uma baqueta que eu vou quebrar. Traz uma baqueta aqui, Ivan. Não traz quebrada. Você vai trocar com a tua língua depois. E diz a Bíblia que nós lemos que o rei, ajudado pelo Espírito Santo, solta aquela flecha. Imagina aquela flecha voando, irmãos, em sentido ao inimigo. A primeira flecha. Aí ele diz: pega as flechas, bate no chão. E eu imagino aquele rei, porque é isso que eu consigo ver quando eu leio, e da maneira que Deus me fez ver. É tão lindo, irmãos. Irmãos, eu fui para Assunção viajando nessa palavra, Renan. O profeta tinha levantado aquele homem, tinha dado a palavra de ordem. A palavra de ordem de Deus tinha sido dada, meu irmão. Tinha sido determinada no céu, porque o profeta era a boca de Deus. E ele disse: pega a flecha e bate no chão. E eu imagino o rei: estou cansado, tenho força. Tá bom? Sabe o que é essas batidas assim? Eu já orei que chega. Já estou cansado de pedir, não aguento mais. Já cansei de perdoar. Já cansei de jejuar. Quanto você jejuou? 2 dias, 3. 1, 2, 3. Ah, já não aguento mais esse meu casamento. Ah, já lutei que chega. Já não aguento mais continuar com essa empresa, só me dá prejuízo. Ivan, não vou quebrar. Aí o profeta diz: se você tivesse
desistindo no terceiro round. Uma luta de boxe, são 10. Se você ler as flechas, eram 9. Está desistindo do teu casamento na terceira tentativa. Está desistindo do teu negócio na terceira derrota. Está desistindo porque caiu 3 vezes e não conseguiu se livrar dessa desgraça de cigarro e dessa droga. Por 3 vezes está se entregando. Está desistindo do teu filho porque 3 vezes ele te rejeitou. Do teu marido. Está desistindo do teu ministério porque 3 vezes te rejeitaram e você se desiludiu com um pastor ou com alguém. Covarde, diz o profeta para o rei. Se você tivesse golpeado mais 6 vezes, você teria derrotado os assírios. Ei, meu irmão, há uma palavra de ordem: não desista. Lute até o último round. Lute, não pare de golpear o chão. Não pare de dobrar teus joelhos. Não pare de clamar, porque está sendo formado no céu. Está sendo esculpido. Está sendo formado. Ei, continua lutando. Continua jejuando. Continua lutando até o último round. Não desista. A persistência é extremamente determinante para você receber a tua vitória. É um processo. Você não vai desistir no nome de Jesus, porque hoje esse demônio perde as suas forças. Você precisa exercer o poder da tua palavra. Hoje você vai determinar no mundo espiritual. Escute o que Deus falou no meu coração. O Senhor disse no meu coração: Pastor Carlos, traga à existência o teu milagre. E eu disse: como, Senhor? Escreva. Pegue um papel. Hoje é dia 1º de junho. O Senhor falou no meu coração: vocês oram toda a madrugada, e tem gente que não recebe porque não sabe pedir. E é o que a Bíblia fala: orais e não recebes porque pedis mal. O Senhor me disse: seja claro, específico. E aí o Senhor me trouxe à memória todas essas passagens que eu falei para você. A mulher do fluxo de sangue: se tão somente eu tocar, eu serei curado. O cego: ele vai me fazer ver. O que você quer enxergar? Irmãos, vocês sabem que nós oramos na madrugada, na que antecede a ceia. Eu estou te convidando, te convocando não, porque é a tua vontade, você faz o que quer, mas eu vou fazer o que o Senhor falou no meu coração. Sabe o que nós vamos fazer? Quinta, sexta e sábado aqui na igreja, você vai trazer a tua declaração de fé ao Senhor em punho. Você vai escrever num papel em punho, e nós vamos orar. Você vai trazer, e sabe o que você vai fazer? Você vai pegar aquele papel, aquela carta para Deus, mas determine, seja específico. Quer um carro? Fala assim, Senhor, eu quero um carro preto. Eu quero com roda não sei o que. Tu pega só um exemplo. Sabe a tua empresa que está com problema? Você vai falar: qual que é o problema? O problema da minha empresa é esse e esse. Determinas, claro. Seja claro com o Senhor. Não assim: não aguento mais, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu milagre. Assim que a gente ora, não é específico. O Senhor não sabe. O cara vai falar assim: tonto, não sei o que você quer. Você está em tanto vale, tanto problema, tanta crise, que você fala tudo, não sei, o que é que você quer primeiro?
Aí nós vamos escrever. Você vai trazer todo dia. E nós vamos chegar. Você vai chegar com o teu, eu vou com o meu. Vamos pegar a nossa cadeirinha ali. Você sabe, né? Ali ou aqui, se tiver muita gente, tem que ser aqui. Debaixo do meu joelho. Mas pode ser que você vai fazer a campanha e não aconteça nada. É a primeira baquetada no chão. Tum. Senhor, pá, uma. Não me importa, tem outra campanha, eu vou levar de novo. Eu vou fazer tudo de novo. Pá, pá. Ah, meu irmão, isso é muito. Pai, eu vou lutar. É uma, é duas. Eu vou derrotar o meu inimigo. As armas o Senhor já te deu. Irmão, você vai ver que daqui para quinta-feira o Senhor vai começar a trazer o que você vai ter que escrever. Você vai trazer e você vai colocar a existência. Você vai falar: Senhor, começa a esculpir o meu carro. Começa a criar, Senhor, pelo poder da Tua palavra. O Senhor me prometeu, Deus, usando tanta gente para falar, e até agora eu não consigo, é só derrota, é só derrota. Sabe aquele problema emocional? Ou sabe aquela pessoa que já está rendida espiritualmente, não consegue se levantar? Imagina que tem um profeta atrás de você, segurando as suas mãos. E sabe o que é tremendo, com todo o respeito? Vem aqui de novo. Eu vou aí, escuta. Quando você ora e você pega a maior arma que nós temos, porque hoje a maior arma que nós temos é a oração. Concorda comigo? Não, pastor Carlos falou isso no começo do culto. Te abraça, no momento de crise Ele te cuida, no momento de crise Ele está por detrás de você, te protegendo. O inimigo dá da frente, mas fala assim: olha quem está aqui atrás. Está aí, inimigo, mas olha quem está aqui atrás. Está aí a minha crise, mas olha quem é que tem se levantado aqui atrás. Quem é que vai fazer essa campanha comigo? Irmãos, tenho que terminar esse culto. Uma palavra poderosa falou tanto ao meu coração, e eu vou trazer à existência muita coisa que está amarrada. Falei para a pastora: tem algumas coisas da igreja que nós vamos botar. Eu falei: Senhor, o Senhor vai trazer a resposta. Eu creio. E no sábado nós vamos pegar esse pedido, nós vamos ungir cada um, vamos queimar. E se eu não receber, na próxima eu vou de novo, escrevo tudo de novo. Pá! O profeta Deus não vai falar: tonto, tinha que ter golpeado 6, 7, 8, 10 vezes. Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim, porque nós sabemos a quem cremos, nós sabemos a quem servimos, nós sabemos quem Ele é. O poder está no Seu nome, a autoridade está no nome dEle, o poder está na palavra de criação do Senhor. Dá um aplauso para o Senhor.